Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisão do material que foi lecionado durante esse período aqui para avaliação da N1. E o primeiro material que nós vamos trabalhar, ele fala do ilícito jurídico, que é o fato que contraria a lei, podendo ser a lei civil ou a lei penal. Onde que eles estão previstos? O ilícito jurídico penal pode estar previsto no Código Penal, pode estar previsto no Código de Trânsito, na Lei de Contravenções Penais, Lei de Drogas, várias legislações extravagantes. O segundo tópico que nós vamos trabalhar é o conceito de direito penal. É um conjunto de normas que o Estado utiliza para combater o crime, fixar penas e medidas de segurança. Qual que é a finalidade do direito penal? A finalidade dele é proteger a sociedade, a vida, a integridade física, a honra, o patrimônio das pessoas. O próximo tópico são as fontes do direito penal. O direito penal ele tem fontes materiais, que a única fonte material que ele tem, a única de produção do direito penal é o Estado. É a União que tem a competência privativa para legislar sobre matéria de direito penal. Tem as fontes formais, que pode ser a fonte formal direta ou imediata, somente a lei, é a única fonte de direito penal, devido ao princípio da reserva legal. E a característica das normas penais: exclusividade, só elas definem crimes e combinam penas. Anterioridade, é preciso que exista a lei anteriormente ao cometimento à prática do fato para que considere crime. Imperatividade, ela impõe coativamente a todos, sendo obrigatória a sua observância. Generalidade, tem eficácia dirigida a todos, erga omnes. Impessoalidade, ela não pode ser direcionada somente a uma pessoa, ela tem que dirigir a todos. O próximo tópico que nós vamos trabalhar são as fontes formais indiretas, são os costumes, os princípios gerais do direito. Costumes são regras de conduta não escritas seguidas constantemente de modo uniforme pela coletividade. O costume pode ser contra a lege, segundo a lege, praeter legem ou integrativo. Contra a lege é aquele contrário à lei. Segundo a lege é o segundo a lei, de acordo com a lei, interpretativo. Praeter legem é utilizado para suprir lacunas da lei. Princípios gerais do direito. O que são os princípios gerais do direito? São as premissas éticas retiradas do ordenamento jurídico, utilizadas para a interpretação, integração em conhecimento e aplicação do direito. O princípio da legalidade da reserva legal, ele vem inserido no artigo 1º do Código Penal. Nulo crime e nula pena sem prévia lege. Princípio da anterioridade, precisa que a lei o fato está previsto na lei antes da pessoa cometê-lo. Princípio da irretroatividade penal, a lei penal não retroage, exceto para beneficiar o réu. Princípio da humanidade ou dignidade humana, o direito penal deve tratar todos de forma digna, privando pelo bem-estar tanto da coletividade quanto dos condenados. Princípio da proporcionalidade, exige-se um equilíbrio entre a pena aplicada e o ilícito cometido. Princípio da intervenção mínima, o direito penal só deve intervir em assuntos importantes aos bens jurídicos. Princípio da culpabilidade, não há pena sem culpa. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, não há delito sem que tenha lesão ou perigo ou lesão a um bem jurídico. Princípio da pessoalidade, só se pune quem praticou o fato, o crime. Nenhuma pena deve passar da pessoa do condenado. Princípio da individualização da pena, tem caráter estritamente pessoal, obriga a fixar a pena conforme a combinação legal e determinada forma da execução da pena. Princípio da adequação social, apesar da conduta estar inserida formalmente ao modelo legal, não será considerada atípica se for socialmente adequada ou reconhecida, se estiver de acordo com a ordem social, a vida historicamente condicionada. Princípio da insignificância ou bagatela, não cabe ao direito penal se preocupar com bagatelas, visa afastar o uso excessivo da sanção penal. O princípio do nem bis in idem ou não bis in idem impede que uma pessoa seja punida duas vezes ou
ou mais pelo mesmo fato. Ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. Princípio da segurança jurídica tem como norte afastar toda e qualquer imprevisibilidade ou incerteza no controle legal a que as pessoas estão submetidas. Princípio da taxatividade. O tipo penal, aquele artigo da lei, deve ter bem definida o que é a conduta que é considerado crime ou contravenção, para não gerar dúvida. Classificações das leis penais. As leis penais podem ser classificadas como gerais ou especiais. Leis penais gerais são as leis aplicáveis em todo o território, especiais em parte do território. Classificação pode ser também como leis penais comuns e leis penais especiais. Leis penais comuns se aplicam a todas as pessoas. As leis penais especiais a determinadas pessoas, determinadas classes. Pode ser classificada ainda como leis penais ordinárias ou excepcionais. As ordinárias vigoram a qualquer momento e circunstância. As excepcionais utilizam situações de emergência. As leis penais podem ser classificadas ainda como incriminadoras e não incriminadoras. Incriminadoras são aquelas que definem o tipo penal. Leis penais não incriminadoras são aquelas explicativas ou permissivas. Elas não têm uma punição prevista, né? Mas elas ajudam a definir o que vai ser objeto de punição por outro artigo da lei. Norma penal em branco ou lei penal em branco são normas penais de conteúdo incompleto, as quais precisam de complemento por outra norma. Exemplo, uma lei, decreto, portaria, regulamento. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. A homogênea, o complemento vem no mesmo órgão que elaborou a lei penal. E ela pode ser homovitelina, que o complemento dela está no mesmo documento legal, e heterovitelina, o complemento está em documento legal diverso. Lei penal em branco heterogêneas. O complemento emana de órgão distinto da lei penal incriminadora. Relações do direito penal com outros ramos do direito. O direito penal se relaciona com o direito constitucional, quando resguarda direitos e garantias fundamentais individuais, assegurando o princípio da ampla defesa, do contraditório, o princípio da reserva legal, da individualização da pena. O direito penal pode ainda relacionar com o direito administrativo, porque a lei penal ela é aplicada pelos agentes da administração pública. São utilizados conceitos de direito administrativos na lei penal, cargo, função. Em caso de aplicação da pena em desfavor do agente, é a administração que pode, no caso de agente cometer crime contra a administração, pode ocorrer a perda do cargo. As penas privativas de liberdade geralmente são cumpridas em estabelecimentos públicos que são regidos pelas regras de direito administrativo. Direito penal ele se relaciona com o processo penal, que é por meio do processo penal que se aplica o direito penal. Através do processo penal que o juiz decidirá se o acusado é culpado ou inocente. O direito penal se relaciona com o direito privado. Por exemplo, existem alguns ilícitos penais que eles repercutem na esfera do direito penal, quando nas ações civis ex delicto. Direito penal se relaciona com o direito internacional por meio de ações jurídicas entre países visando a repressão ao crime. São firmados tratados e convenções internacionais sobre o tema. Direito penal e o direito tributário visando reprimir crimes tributários. Direito penal e o direito do trabalho. Existem crimes que contrariam a organização do trabalho e que repercutem na esfera penal, visando assegurar condições dignas do trabalhador. Encerro por aqui esse vídeo e até mais.